Em decisão histórica, o Tribunal Especial de Julgamento deu prosseguimento ao impeachment do governador do estado e arquivou a representação contra a vice-governadora. Este é o primeiro processo em tramitação e se refere ao reajuste salarial dos procuradores do estado. Com o resultado, Carlos Moisés da Silva será afastado do cargo por um período de até 180 dias, enquanto Daniela Rainer assume interinamente a chefia do Poder Executivo. A votação levou mais de 10 horas e resultou num placar de 6-4 contra o governador e 6-5 a favor da vice. Após a leitura do parecer do relator, o deputado Kennedy Nunes, pelo acatamento da denúncia contra os dois acusados, o desembargador Carlos Alberto Sivinski foi o primeiro a proferir o voto. Ele divergiu do relator e destacou que o processo administrativo que resultou no aumento salarial dos procuradores seguiu as formalidades previstas em lei. Para Sivinski, não houve cometimento de crime nem por parte do governador nem pela vice. Que o primeiro ponto da representação, referente à existência de conduta omissiva dolosa, decorrente de suposta inércia, ao deixar de adotar as medidas necessárias a obstar o pagamento de valores supostamente indevidos, seja quando notificado, seja quando ciente da adesão judicial que suspendeu o pagamento de atrasados, ou ainda após a decisão plenária do TSE em maio do corrente ano, não está revestido de justa causa a denotar um possível cometimento de crime contra a probidade da administração e ou contra a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos. O desembargador Sérgio Antônio Rizelo também se manifestou pelo arquivamento do processo. Ele reforçou a tese de que o pagamento foi regularmente processado e teve amparo da Procuradoria-Geral do Estado, órgão competente pela análise de mérito do tema. Ele acrescentou que medidas como a suspensão insuficientemente motivada ou mesmo a manifestação pública contrária aos procuradores do Estado seriam desvios de padrões éticos esperados da administração pública. Porque a análise de mérito cabe indubitavelmente ao Procurador-Geral do Estado na forma do artigo 1º da Lei 14.275/2008. Note-se ainda que a mesma lei dispõe em seu artigo 2º que, abre aspas, nas hipóteses previstas no artigo 1º dessa lei, o Procurador-Geral do Estado deverá, posteriormente, submeter a matéria à apreciação do Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado, que exercerá a função de órgão de controle interno. O pagamento da verba de equivalência foi regularmente processado e teve decisão motivada da Procuradoria-Geral do Estado, a quem competia a manifestação de mérito sobre o tema. Já o deputado Maurício Skudlark acompanhou o parecer do relator e votou pelo prosseguimento da denúncia. Ele afirmou que o reajuste do salário dos procuradores foi realizado por um processo administrativo de publicidade duvidosa e sem observância do devido processo legal. Skudlark lembrou ainda que o ato foi sustado pelo Poder Judiciário, enquanto que os denunciados permaneceram omissos. Inegável que tais fatos são típicos e ilícitos e há fortes indícios de que a autoria recaia sobre os ora denunciados. A dúvida que paira nesse momento é por qual motivo o aumento se deu por meio de processo administrativo, diga-se, de publicidade duvidosa e com qual interesse. Por que a vice-governadora e o governador não suspenderam o pagamento irregular quando tomaram conhecimento por decisão judicial que suspendeu tal pagamento e por notificação do processo de impedimento em janeiro? A desembargadora Cláudia Lambert de Faria assegurou que não havia qualquer instrução legal que obrigasse os chefes do Poder Executivo a sustar o pagamento do reajuste dos procuradores, ainda mais por ter sido embasada por decisão judicial. Portanto, desistindo do acórdão prolatário de mandado de segurança coletivo, já sob a égide do atual regramento constitucional, impondo a paridade de remuneração entre os procuradores do Estado e da LESC, que rendeu em seja a deflagração de um processo administrativo a cargo da Procuradoria-Geral do Estado, que observou os trâmites legais
posso concluir, sem sombra de dúvidas, seria temerário da parte do governador e da vice, quando investida na função, que criasse algum embaraço no cumprimento daquela decisão. O deputado Sargento Lima foi o primeiro a proferir votos distintos para o governador e a vice. Ele defendeu o arquivamento do processo contra a vice-governadora, a quem considera uma pessoa honrada e honesta. Por outro lado, votou pelo prosseguimento do impeachment do governador, a quem considerou um homem fraco e omisso. Não me sinto nem um pouco constrangido em dizer que ele não lutou o suficiente, mesmo com o posicionamento, mesmo com a pressão recebida, mesmo sofrendo a tentação de dar a equiparação tão sonhada dos procuradores, ele não lutou. E quando a gente fala de política, isso é uma coisa muito séria, você não lutar para atingir um objetivo. E ele é um político, ele não pode esquecer disso um minuto. Em seu voto, o desembargador Rubens Schultz defendeu o arquivamento da representação para os dois denunciados. Ele demonstrou preocupação com as consequências da jurisprudência de uma possível efetivação do impeachment e lembrou que a equiparação salarial dos procuradores foi motivada por decisão judicial e que, por isso, não haveria outra alternativa possível a não ser o cumprimento dela. Decisão judicial transitada em julgado tem que ser cumprida. Acabou. Se nós quebrarmos esse paradigma, acabou o sistema. Acabou o sistema. Rubens, mas há uma dúvida se os efeitos dessa decisão judicial transitada em julgado, que são 3, eles ainda permanecem ou não? Muito bem. Quem vai decidir isso? O judiciário. Preocupação com a jurisprudência também foi manifestada pelo deputado Luiz Fernando Vampiro em seu voto. O parlamentar defendeu o prosseguimento do processo para ambos os acusados e rebateu o argumento de que a equiparação foi motivada por decisão judicial. Para ele, o cumprimento da decisão não precisava de processo administrativo, muito menos sigiloso. Vampiro advertiu que, se o ato não sofrer punição, pode ter consequências ruins para o Estado. Essa jurisprudência é muito perigosa para Santa Catarina. Vai ter prefeito não sendo mais responsabilizado e muito menos penalizado. É verdade, vão ter prefeitos não mais penalizados. Não mais penalizados. Mas por quê? Eu vou alegar nas minhas defesas que eu não tinha conhecimento. Mas quem é o ordenador primário de tudo? Quem é o responsável? Quem faz o juramento ali? Luiz Felipe Chu divergiu de seus pares desembargadores e votou com o relator pelo prosseguimento do processo de impeachment do governador e da vice, por considerar necessária a análise mais aprofundada da denúncia pelo tribunal. Nesta fase do processo de impedimento, que se assemelha à fase da pronúncia no processo do júri, deve prevalecer a máxima indubio pro societate. Isto é, não encontrando-se demonstrada extrema de dúvida a inocência dos acusados ou a existência de causa excludente da culpabilidade ou ilicitude, devem ser levados a julgamento perante a sociedade, organizada em um tribunal, oportunidade em que, à luz das demais provas encontradas e da defesa produzida, se decidirá, em definitivo, sobre a condenação ou absolvição, com a soberania e a sabedoria que a Constituição lhe atribuiu. Na mesma linha, o deputado Laércio Schuster defendeu que a decisão desta etapa do processo não se tratava da existência ou não de crime de responsabilidade, mas sim da continuidade do processo. Para o parlamentar, a denúncia apresentada preenche os requisitos exigidos pela legislação vigente. Se há suspeita de crime de responsabilidade, se há elementos jurídicos que embasam essa suspeita e se, ao mesmo tempo, há dúvidas quanto à legalidade de atos e omissões praticados pelo governador do Estado e pela vice-governadora, por que o Parlamento e a Justiça de Santa Catarina deveriam se furtar de investigar a fundo
a denúncia que recai sobre os acusados. Por fim, o presidente do Tribunal Especial de Julgamento, o desembargador Ricardo José Hesler, se manifestou para desempatar a votação quanto ao prosseguimento do impeachment da vice-governadora. Ele votou pelo arquivamento da representação contra ela por entender que não há consenso jurídico sobre a ilegalidade do pagamento aos procuradores. A representada se ocupou do Palácio da Agronômica de modo bastante efêmero, como já de todos conhecido e incontroverso. Se não há ainda subsídios para declarar-se a ilicitude do pagamento, àquela época a eventual supressão da verba, às vésperas de seu pagamento, talvez indicasse antes um gesto assodado e refletido, inclusive de provocação política, que propriamente um ato de gestão. Tal como posto, não é da falta de um dever ético que se fala.